Martinzeira na área para mais um vídeo aqui no canal para falar um pouco da situação do marketing no dia de hoje, né? Como o marketing está complicado e desafiador ao mesmo tempo, tá? Eu sou o Daniel Martins, moro no Rio de Janeiro. Se inscreva aí no canal, aqui eu falo sem roteiro, não tem muita coisa, o que vem na minha cabeça eu tô falando aqui, mas são coisas que eu tô vivendo, são coisas que eu tô enfrentando no momento, então acho que pode servir de ajuda para alguém. Eu tenho um pouquinho mais de 15 anos na profissão, eu sou designer, editor de vídeo, então o mercado hoje está bem desafiador. Já esteve muito legal antes da IA, só que hoje está muito desafiador. E isso eu queria contar aqui um pouco para vocês da minha situação. Quando eu iniciei na questão do design, era uma época muito boa, uma época que você podia fazer uma grana até que interessante. Por falta de experiência, talvez, eu não consegui usufruir daquela onda que tinha a questão do design. Porque o design, aqui eu estou falando mais especificamente do design, mas se você é da área de tecnologia, de qualquer área que a IA afetou um pouco, vai servir para você, tá? Aqui eu vou contar um pouco da minha experiência, mas se você é da área que a IA vem substituindo alguma coisa, vai servir também para você. Voltando aqui, por falta de ter menos experiência, eu não conseguia aproveitar aquelas oportunidades que tinha ali no momento. Então, o design era visto como uma ferramenta indiscutível em qualquer empresa, indiscutível em qualquer mercado, qualquer birosquinha, qualquer mercadinho, ele era essencial. Porque não era fácil você não tinha ferramentas que te ajudava, auxiliava na criação de materiais impressos, online e tudo mais, né? Então, o design era visto como essencial. Então, assim, foi uma época muito boa que eu me formei, uma época bem legal dos meus estudos, uma época que eu iniciei na primeira agência, ainda estava fazendo faculdade como estagiário. Então, é uma época muito boa, que eu aprendi bastante coisa, não só a área de design, mas também um pouco de programação. Então, onde eu migrei um pouco para programação na época e posteriormente eu comecei também um curso de editor de vídeo. E aqui já vai para o meu primeiro ponto, tá? Hoje eu tenho meus trabalhos aqui, eu sou prestador de serviço, sou PJ, tenho meus trabalhos aqui, mas muito por causa um pouco dessa qualidade que eu fui adquirindo, né, ao longo do tempo. Se eu ficasse só no design, aqui estou sendo muito sincero para vocês, se eu ficasse só no design, possivelmente eu estaria fazendo outra coisa. Eu não estaria nessa área não, porque querendo ou não, é uma área muito competitiva hoje. A IA veio atrapalhando demais e se você ficar só no design, é muito difícil você sobreviver. Não tem como sobreviver? Eu acho que é impossível. Tem vários outros influencers aí que eu conheço que é só design, um cara arrebenta no que faz, mas só que ele vende curso, né? Ele vende outras coisas e não é o meu caso. Eu não sou o professor, não sou o cara que vai criar um curso para vender, pelo menos não nesse momento. Então, ninguém sobrevive hoje só de design. Então, por isso que foi muito bom eu ter feito curso de programação, curso de edição de vídeo, que tem me ajudado demais as coisas que eu tenho feito hoje. Hoje, eu presto serviço para uma empresa que necessita dos meus serviços, não só de design, mas também de edição de vídeo, programação. Isso tem me ajudado demais. Outro ponto importante foi que, na época que eu estava fazendo faculdade, eu podia escolher para qual área eu iria. Se era a área um pouco mais digital ou se é a área mais impressa, né? Eu escolhi o digital, mesmo o digital já está um pouquinho forte na época que eu estava terminando a minha faculdade. Então, assim, eu me encontrei demais com redes sociais, com site e tudo mais. Então, para mim foi muito bom ter migrado nessa área. Eu cheguei a trabalhar como arte finalista em um período, mas só que eu vi que não era para mim, é muita correria, tipo, não me adaptei muito bem. Então, permaneci, o meu portfólio inteiro, inclusive, é da área digital. E aí que vem um grande ponto, né, que a gente está vivendo hoje. A área digital foi atingida demais com a questão da IA. Isso é inegável, não tem como você tapar os olhos com isso. Quando chegou o Canva, né, que a gente até zoava um pouco, Canva, aquela coisa toda, tá fazendo com Canva, design de Canva.
A gente tinha um pouco preconceito com isso, mas só que ele era um início do que estaria para chegar, né? Ali, quando chegou o Canvas, os designs no geral, né, você perdeu muita fatia no mercado, porque os empreendedores começaram a ver que, poxa, tem uma ferramenta barata, onde eu consigo criar algumas peças ali importantes e já me ajuda demais, né? Então a galera começou a ver isso. Isso também aconteceu também quando chegou o CapCut na área de edição de vídeo. Veio atrapalhando um pouquinho. O CapCut, cara, quando chegou era uma ferramenta extremamente completa de tudo, assim, legenda automática, tudo. Ferramenta extremamente muito boa. Isso para quem precisava de editar um vídeo, talvez algo nada muito elaborado, mas editar vídeo, colocar uma legenda, isso era uma mão na roda. Que não precisava de um editor. O CapCut também veio para atrapalhar um pouquinho o mercado e a galera foi se adaptando. Assim como aconteceu com o Canva, o design, editor de vídeo, a galera foi se adaptando ao mercado, foi utilizando até mesmo a ferramenta para tentar alavancar. Tem gente que fez curso para isso, aí onde você entra na área do curso que as pessoas querem ganhar mais grana, quer ser bem sucedida e vai criando curso, vai vendo que vai deixando um pouco de lado a profissão para tentar na área do curso. Não estou falando que isso aqui é errado, não, tá? Cada um segue o seu rumo. Aí, aquilo ali do Canvas era um presságio que estaria por vir, que quando chegou a IA de fato. Desde a época do Canvas, a gente sempre falava o seguinte: tem um Canvas, você pode ir lá, tá? Mas só que tem um profissional do design que vai entender melhor, aquela coisa toda. Então, esse era o nosso discurso, que foi servindo por bastante tempo, né? Mesmo a gente perdendo um pouquinho da fatia. Quando chegou a IA, aí desandou um pouco. Desandou um pouco porque abriu um leque muito grande para todo mundo experimentar fazer qualquer coisa. De design, de edição de vídeo, tudo. Abriu um leque muito grande. Democratizou muito, né? Então, quando chegou a IA, de fato, o nosso discurso continuou sendo o mesmo. Eu tenho até um vídeo aqui no YouTube que eu falo disso, né? Que a IA estava vindo muito forte, mas aí tem um discurso que nem todo mundo vai saber mexer, então aí que você vai ganhar dinheiro, aí que você vai prestar teu serviço e tudo mais. Eu tenho esse vídeo, se você quiser procurar, qualquer coisa eu deixo até aqui no card. Só que esse discurso foi caindo por terra a partir do momento que ficou muito fácil qualquer um criar uma arte, ficou muito fácil qualquer um criar um vídeo editado, vídeo por IA. Então ficou muito fácil criar clone. E tem gente proliferando esses conteúdos pelas redes sociais de como fazer, como faz aquilo. Eu vendo o curso do Cloud Code, eu vendo o curso não sei de quê. Então acabou ficando muito fácil para qualquer empreendedor fazer. Voltando um pouquinho atrás, quando eu iniciei, e até onde eu falei que era um mercado muito legal, eu cheguei a ter, sei lá, uns 12 clientes ao mesmo tempo de artes nas redes sociais. Então, fazia um pacote lá de quantidade de posts na rede social e vendia esse serviço e então agariava muito. Eu comecei muito pelos empreendedores que tem aqui onde eu moro. Eu tenho amigos aqui que tem loja de material de construção, inclusive, hamburgueria. Então eu comecei muito por eles. E eu fui fazendo distribuidora de bebida, hamburgueria, material de construção peguei 2, a peça de moto também peguei para fazer rede social. E com aquele olhar de design, com aquele olhar estratégico para aquela pessoa que está ali me contratando ter um serviço bacana, né? Então eu comecei com muito isso, então cheguei até 12 clientes ao mesmo tempo e foi uma época que eu ganhei muita grana, foi uma época muito legal. Quando chegou a IA, isso foi se perdendo, né? Já não tinha aqueles clientes, inclusive, mas eu tinha outros que foi descobrindo como era tão fácil ter a IA, né, a seu favor. Em tese, o empresário vai colocar na balança isso. Então, se você tem um design que faz, sei lá, 3, 4 posts por semana e você paga um X, e a ferramenta da IA você vai pagar Y, talvez é muito mais barato. E ele ali no celular ele consegue fazer qualquer post ali e sair postando. Então, a pessoa vai colocar isso na balança. E aqui vai um ponto muito importante
que é o seguinte, não é que eu ache bonito ou concorde com isso, não é que eu acho isso não. Mas aí vai um ponto importante e a minha opinião, tá? Um dia desse eu tava até zapeando, isso acontece acho que com qualquer trabalhador, editor, qualquer coisa. De pessoas que você já prestou serviço, você ir lá, dar uma vasculhada nas redes sociais para ver o que essa galera tá fazendo, até mesmo, né, oferecer um novo serviço. E eu tava vasculhando e vi, cara, que 90%, 80%, 90% vai, dos serviços que eu prestava, das redes sociais que eu gerenciava, dos empreendedores que eu prestava serviço, 90% tá usando IA com aqueles posts horríveis, como design. Horríveis, horríveis, horríveis. Cara, isso me impactou forte, porque não é mais o meu gosto, não é mais o gosto do design, o que o design acha bonito, não. É o que o mercado está ditando, né? E isso é o grande calcanhar de Aquiles de muito design, como eu e possivelmente outros, que não aceita, acha feio, mas, cara, não tem como disputar com esse mercado. Não tem como. É a nossa realidade. A realidade hoje é todo mundo fazer post pelo ChatGPT da vida e, cara, 300 informações. Parece um panfleto, mas... E as pessoas trabalhar com isso. E eu, quando eu dei uma olhada, fui pesquisando, falei, caramba, todo mundo tá com isso. Tipo... E não, eu vou te falar uma coisa, não tá errado. Talvez eu, se eu fosse empresário, se não tivesse o conhecimento do design e tudo mais, se eu fosse empresário de qualquer ramo, eu talvez apostaria também nessas ferramentas. Porque é uma ferramenta hoje, em tese, você vai pagar o quê? R$ 100 num chat GPT da vida aí, para você ter algumas artes bem legais, inclusive, para gerar, até por dia. Porque você vai pagar um designer, vamos olhar assim, né? Vamos colocar na balança um empreendedor que não tem muita condição de pagar um design, pagar um social media para gerenciar a rede social dele ali, porque hoje você precisa estar na rede social, muitas vezes para vender, quem não é visto não é lembrado, né? Não tem essa frase. Então, hoje para você sobreviver com qualquer negócio, você precisa estar na rede social. Isso todo um empreendedor já sabe a importância de estar na internet. Então, se ele pode economizar, a galera vai economizar. E aonde vai cair essa corda, aonde vai arrebentar essa corda? Pro lado do design, pro lado do social media e pro lado do marketing. A pessoa não está nem muito aí, não está nem querendo saber se você usou uma estratégia de post, usou uma estratégia de texto, usou uma estratégia para editar o vídeo, usou uma estratégia para criar um site. O empreendedor muitas das vezes não está nem aí. E só quer criar a arte dele, de divulgar, colocar muita informação na mesma arte e sair postando. E eu tô ali na rede social e tá tudo certo. Tá. Então é uma área que é um momento que os designers precisam entender que não tem como disputar. Não tem como disputar com as ferramentas de IA. O que eu tenho feito hoje? O que eu tenho feito hoje é usar as ferramentas de IA para me auxiliar, para automatizar os meus serviços, acelerar os meus serviços e dar, sim, uma qualidade boa para os meus serviços. Ah, Daniel, ainda tem serviço ainda tem demanda para o marketing? Eu digo que sim, mas essa fatia diminuiu drasticamente. Eu conheci pessoas que perderam o emprego porque a pessoa era copyright, perdeu o emprego porque chegou o ChatGPT, chegou o Gemini, faz textos às vezes muito melhores, inclusive, que o ser humano, às vezes. Então acabou que perdeu o emprego. O empreendedor não viu a necessidade de manter um copyright na empresa, mandou embora porque eu tenho o ChatGPT infinitamente abaixo do valor e está tudo certo. Eu já vi a pessoa que faz o tráfego pago ser demitida também porque hoje tem um Cloud Code que faz automação, aquela coisa toda, com meta, blá, e não precisa de um cara ali, um gerenciador de tráfego pago. Não precisa. Eu já vi uma pessoa dessa sendo demitida. E eu já fui substituído, sim, numa empresa que eu estava prestando serviço, porque a pessoa automatizou os posts de redes sociais, que era o que eu fazia, né? Eu fui contratado para ser designer, apesar de ter ser editor de vídeo e tudo mais, eu fui contratado só para ser designer. E só o design, nesse momento, ele foi demitido, que foi ao meu caso. Mas graças a Deus eu tenho outros
trabalhos aqui que me sustenta, inclusive de longo prazo. Esse, querendo ou não, era mais um, não posso falar bico, mas seria como uma renda extra. E acabou que fui sim desligado porque ele conseguiu automatizar os posts das redes sociais do que eu fazia. Então, tem mercado para o marketing. Você vai entrar no LinkedIn, você vai entrar em qualquer site de vagas, você consegue ver vagas de empresas grandes, você consegue ver vagas para design, editor de vídeo, para o marketing em geral. As empresas grandes, graças a Deus, não fecharam os olhos para isso, né? Entende que ter um marketing na sua empresa é importante. Ter a IA é importante, mas ter uma pessoa para trabalhar junto é importante. Hoje, eu acho muito difícil uma empresa que tenha o marketing, mas tapa os olhos totalmente para IA, não usa em nada. Eu acho muito difícil. Eu acho que essa união de marketing e IA é uma coisa que está sendo muito legal. Mas, apesar de ter esses trabalhos ainda, a demanda caiu demais. Isso me apavora um pouco porque, como eu falei para vocês, eu tinha muito trabalho de gerenciamento de rede social e tudo mais. E hoje, cara, caiu drasticamente. Eu tenho um ou outro, mas não é uma coisa que me sustenta, por exemplo, entendeu? O que me sustenta é a empresa que eu estou prestando serviço a um longo prazo, tem me pagado, eu tenho prestado meu serviço ali. Eu tenho procurado outros novos trabalhos também para tentar sustentar minha família e tudo mais. Mas é aquilo, né, cara? Você sempre fica na corda, principalmente na área do marketing, porque qualquer momento pode criar uma IA nova aí e ser avassaladora. Hoje, o Cloud Code veio para atrapalhar bastante o mercado, não só a minha área de marketing, mas outras áreas também. Por isso que eu falei que esse vídeo, você pode não ser um designer, mas pode estar ali envolvido numa área que a IA está prejudicando bastante ali o seu serviço. Então, meu amigo, não tá fácil. Eu até queria que vocês comentassem aí no comentário o que vocês estão fazendo, qual a estratégia que vocês estão usando nesse período, porque é um período muito, muito desafiador. É um período muito complicado, sim, para a área do marketing. É engraçado que uma das coisas que as pessoas estão pregando agora na rede social é que o próprio Meta, o próprio Facebook estão dando privilégio para conteúdos meio que assim, falado, meio conversado, mais humano, né? E é uma notícia muito boa, porque ainda assim vai ter fatia legal para editor de vídeo, para o design, para o marketing em geral na rede social. Mas até quando isso vai acontecer? Porque começamos uma onda muito forte de todo mundo começou a usar IA para cá, clone daqui, Cloud Code para lá, Gemini, ChatGPT, Kling, Sidance, cara, Eleven Labs, várias ferramentas muito boas e a galera começou a criar conteúdo massivo com isso, né? Mas as pesquisas que estão rolando hoje, que as próprias pessoas da rede social estão buscando mais coisa humana. Então, coisa humana que eu falo, pessoa falando, edição simples, né? Então, é uma notícia muito boa, estão deixando um pouquinho a IA de lado, mas eu não sei se por agora é interessante para a gente. Por agora o que está acontecendo no marketing é esse. As pessoas estão substituindo, não estão vendo muito valor no marketing e estão substituindo pela IA. Aí você pode falar, Daniel, mas se você estudar, se você tiver uma estratégia boa, você nunca vai deixar de ter emprego. Não está faltando emprego para mim. Graças a Deus eu tenho trabalhado. Mas a grande fatia diminuiu muito. Porque as pessoas não estão tendo valor. E eu já falei aqui, se eu tivesse qualquer mercadinho, qualquer coisa, e eu não soubesse nada de design, eu apostaria sim na área da IA. Eu apostaria sim fazer post com IA. E muitas das vezes os posts que a gente vê aí, horrorosos, vamos dizer assim, o cara tá na versão gratuita, entendeu? Como você coloca na cabeça de uma pessoa dessa que você precisa contratar um social media, um designer, né, um editor de vídeo para deixar algo mais profissional, mais bonito? A galera não tá nem aí. Já tá há bastante tempo aqui de vídeo, já falei bastante aqui. Mas é um conteúdo que eu queria compartilhar com vocês.
Queria saber qual a estratégia que vocês estão usando num período que a gente está tão desafiador. Então comente aí, fala aí o que você tem feito, como você está sendo se destacando, né, na verdade, no mercado, porque tá complicado e eu não sei se a tendência é melhorar. Eu tenho um receio de a tendência piorar, né? Então acho que só cabe a nós que está sendo afetado pelas essas ferramentas tentar entender, tentar trazer soluções, unificar os seus serviços com elas. Não adianta você querer correr ao contrário disso, você unificar o teu serviço e vamos embora, marcha, porque os boletos estão aí, estão vencendo e a gente tem que arcar com os compromissos, pagar e vamos embora, né? Dá um clique no like aí, se inscreva no canal. Meu conteúdo você vê que já está aqui, ó, um tempinho já, sem roteiro, só veio coisa na minha cabeça e é isso. Espero no próximo vídeo. Espero que esse vídeo também tenha ajudado vocês e até a próxima.